Quero, com os irmãos, ler um livro de 1 Reis, capítulo 18, é o desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18. Você achou? Diga amém. Nós vamos ter que ler alguns versículos, para a gente entender. Vamos começar a partir do versículo de número 19, que diz assim: agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do nosso Deus, do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é o que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Vamos pular para o versículo de número 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus,
e que fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Porque vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Somente até o 39. Bem pouquinho, né, irmão? 20 versículos. Antes de falar desse confronto espetacular, que tal nós olharmos um pouco para a vida de Elias, que foi o principal personagem nesse conflito, nesse encontro. Se ouve falar de Elias a partir do capítulo 17. E já ora Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então ele já entra na história, já numa missão, já cumprindo a missão, já cumprindo um chamado, já atendendo a voz de Deus, já sendo servo do Senhor. Elias é esse personagem que, semelhante a Melquisedeque, não se mencionam os seus pais, a sua linhagem, sua genealogia, a sua formação. Ele já entra na história, já como alguém que está vivendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor como profeta. E aí eu quero destacar, nesse primeiro ponto, a coragem do profeta Elias. Afinal, ele chega diante do rei e anuncia ao rei aquilo que o rei não queria ouvir. Ele confronta o rei e diz, e libera a palavra profética: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Que confronto é esse? Ele anuncia a profecia que não haveria chuva nem orvalho. Nem orvalho, ou seja, aquela neblina que tem na madrugada, que molha a terra. Nem orvalho. Mas que confronto é esse? O confronto é que ele diz o quê? Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Esse é o confronto. E por que o confronto? Porque Acabe, desviado que era, ímpio que era, ele estava a serviço de Baal, um deus sidônio, um falso deus, motivado em algumas situações, manipulado por sua esposa Jezabel. Ele estava numa campanha fortíssima de arraigar, de tirar da nação de Israel, a qual ele era rei, o culto ao Senhor e estabelecer o culto ao Deus de sua mulher e dos sidônios, Baal, Azera. Ele estava numa campanha tão ferrenha que ele perseguia os profetas do Senhor. Ele primeiro acabou com os cultos. Ele destituiu os sacerdotes de suas funções. Os poucos que existiam, os poucos que ainda perseveravam, relutantes, porque antes de Acabe outros reis vieram que também não temiam o Senhor, desde Jeroboão.
primeiro rei do reino do norte, Israel. E todas as vezes que falhava o ministério real, que falhava também o ministério sacerdotal, Deus levantava os profetas. Tipo, os profetas era a tropa de elite, que vinha para resolver quando os reis falhavam e os sacerdotes. Aí Deus levantava os profetas, é tipo assim, é a última chance. Mas até mesmo os profetas, Acabe perseguiu, assassinou muitos profetas de Deus. Era essa a situação, porque ele queria remover o culto ao Senhor, toda manifestação de adoração ao Senhor, para estabelecer o culto aos falsos deuses. Esse é o Israel que Elias se manifesta. Esse é o Israel que Elias recebe o ministério. Esse é o tempo. E Elias manifesta uma coragem tremenda, irmão, porque ele chega diante do assassino dos profetas, a qual Elias também é um. Enquanto muitos profetas estavam se escondendo e sendo escondidos, por exemplo, Obadias, servo de Acabe, ele escondeu de 100 profetas, de 50 e 50, no tempo em que os profetas eram assassinados. Uns fugiam e outros eram escondidos. Elias se manifesta, se apresenta ao rei e diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Aí você entende como o Deus de Israel aqui tem tanto peso. É tipo ele dizendo: o Deus que você está querendo tirar o culto dele, o Deus a qual você está perseguindo os servos dele, pois bem, eu venho no nome desse Deus te dizer: ele agora vai punir Israel por causa da sua causa, por causa da tua idolatria, por causa da idolatria da tua mulher, por causa da idolatria do povo. Ele vai fazer com que cessem as chuvas. Não vai chover. E tu pensa isso? Pensa num tempo agrícola em que o povo vivia basicamente da agricultura. Se não vem chuva, o que acontece? Seca. Semeia-se, mas não colhe. E se não colhe, o que acontece? Fome. E se tem fome, o que tem? Doença, morte. Pensa no homem corajoso de encarar um rei que matava profeta e dizer: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Ele é Deus de Israel. Aleluia. A bem da verdade, irmão, que eu não conheço um homem, uma mulher que é usado, que é usado por Deus, que não seja corajoso. A bem da verdade, eu não conheço na história um homem e uma mulher que tenha sido usado tremendamente por Deus, que não seja dotado da virtude chamada coragem. Coragem para declarar, coragem para anunciar, coragem para confrontar, coragem para dizer a verdade. A gente vive num tempo que o estímulo é: não, vamos com calma, vamos com cuidado, não precisa um confronto direto, não precisa uma verdade direta, dá para a gente arrodear, dá para a gente evitar. Eu fico pensando como Deus se sente quando um dos que era para servi-lo com coragem fica se portando com covardia. Elias encara, confronta
com a verdade, confronta e fala a Acabe o que Acabe não queria ouvir. Paz, o povo de Deus foi, é e será conhecido por sua coragem. Já viu um crente covarde, frouxo? Geralmente, quando existe crente assim, ele é frequentador de igreja. Ele não é e não será instrumento, canal, boca de Deus. Porque nós vivemos num mundo hostil ao evangelho, ao cristianismo, ao Deus cristão. Nós vivemos num mundo hostil. Os covardes se calam. Os covardes, eles inventam desculpas. Enquanto os servos, eles falam, eles anunciam, eles declaram. Da parte de Deus, eles falam a verdade. Sem medo do que pode acontecer. Por quê? Porque ele confia no Senhor, o seu Deus. Amém? Eu não vou falar para minha cunhada, para o meu cunhado, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu tio. Não vou falar para o meu vizinho que ele está em pecado, que a idolatria é pecado e tal. Eu não vou falar que o culto afro é pecado, que determinada coisa é pecado. Eu não vou confrontar, não há necessidade. Desculpas. Desculpas para maquiar uma covardia. Não, mas não vai receber bem. Quem disse que Acabe recebeu bem? E quem disse que Acabe precisava receber bem? Para confirmar que o ministério de Elias estava na direção de Deus. Quem disse que as pessoas têm que reagir aceitando o que nós falamos, ensinamos, pregamos como verdade, para testificar que estamos sendo usados e aprovados por Deus? Quem disse que a vara de medir é essa? A vara de medir é a verdade, irmão. É a palavra. E aí acontece o inevitável. Elias sai da presença de Acabe e Deus já dá outra direção a Elias. Vai, retira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Então Deus dá outra direção a Elias. Qual é? Agora é tempo de se esconder. Tem um tempo de você confrontar e tem um tempo de você se esconder. Há o tempo para tudo. No tempo de se esconder acontece algo que para mim é muito interessante. O Elias, ele vai ser mantido por Deus pela água do Querite e pela carne que os corvos traziam. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção nesse ponto que é importante. Elias vai ser mantido pelo quê, irmão? E pela água do ribeiro. Negócio bem básico, não é? Então ele tinha onde dormir, se abrigar, e ele tinha o que comer e beber. Amém? Não dorme agora não, mano. Deixa para dormir quando chegar em casa. Aí tu nem assiste o Fantástico, não. Fantástico é o nosso Deus. Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Elias não se queixa da condição dele, do estado dele, pelo que ele está passando e por que ele está naquela condição. Preste atenção, vou repetir.
Elias não se queixa, por estar vivendo como um fugitivo, e está sendo alimentado somente com carne e água. Ele não se queixa. Está recebendo aí, pastor Tiago? Está anotando, né? Isso é uma benção, pastor Tiago. Aleluia. Preste atenção, que isso é importante. Talvez eu nem chegue no 18. Talvez eu fique por aqui. Agora, vamos nos colocar no lugar de Elias? Amém? Vamos nos colocar? Deus me tira de Gileade, me coloca, manda para Samaria, tipo, eu venho do norte, chego em Samaria com a palavra de Deus, é uma palavra de confronto, de advertência, de juízo, ou seja, uma palavra que a maioria das pessoas não querem ouvir, principalmente quem está em pecado. Então imagine você, pregador, que recebe a mensagem, você já sabe, essa mensagem, meu irmão, é pancada no lombo do pecador. Porque tem aquela mensagem, quando você recebe assim, eita, é hoje. Rapaz, é só consolo, é só graça, é só perdão, é só amor. Eita, que a igreja hoje vai, se deleitar. Então ele já vem sabendo, a mensagem, meu irmão, é pancada. E o homem é desviado, não vai receber. E aí ele entrega, faz como Deus mandou, e depois Deus diz para ele, agora tu foge, tu se esconde. Para onde, Senhor, eu vou? Tipo assim, uma casa bem estruturada. O que é que o Senhor vai me dar de comer? Um banquete? Não. Tu vai se esconder num tipo de caverna, e tu só vai comer pedaços de carne e beber água, ainda é do ribeiro, não é água tratada. Vamos nos colocar no lugar de Elias. Como é que você reagiria? Você ia ficar assim, cheio de gratidão? Oh Deus, que bom, porque eu estou fazendo a tua obra, eu estou sendo perseguido. Oh Deus, que maravilha, porque eu atendi a tua palavra, agora eu tenho que me esconder. Oh Deus, eu estou tão feliz, porque depois que eu comecei a fazer a tua obra, o que eu tenho para comer é carne e água. Oh Deus, aleluia. Tu ia dar glória a Deus? Fala a verdade. Hein? Tu ia bem dizer ao Senhor? No tempo que a gente vive hoje, que a gente está sempre querendo mais um pouquinho de Deus, e não é de quem Deus é, mas do que Ele pode fazer por nós. Tipo, o Senhor abriu uma porta, ou passa um tempinho, quem dera, se o Senhor me desse outra porta, abrisse outra porta maior. Não é assim? A gente consegue uma coisa aí, passou algum tempinho, a gratidão já mofinou, nem sei se existe essa palavra, mofinou, a gente já está querendo outra coisa, né, que a gente entende que é melhor. Então vamos nos colocar no lugar de Elias. Estamos fazendo a vontade de Deus, ipsiliter, e o que a gente ganha é um esconderijo, água e pedaço de carne. Como é que você reagir? Você ia passar os dias, as tardes e as manhãs orando e bendizendo ao Senhor? Ou você ia dar umas murmuradazinhas de leve? Misericórdia, Deus. Depois que eu comecei a fazer a tua vontade, olha aí, olha o que é que eu recebi. Será que foi de Deus? Geralmente é assim.
Porque existe um conceito distorcido e que gera uma crença desvirtuada da verdade. Os crentes na atualidade acreditam que se eles fizerem a vontade de Deus, tudo vai dar certo à maneira dele. Vai fluir tudo conforme ele acredita que é o ideal, é o bom. Ele vai ser abençoado, ele vai ser próspero, ele vai progredir. Se eu estou debaixo da vontade de Deus, se eu estou fazendo, eu só tenho que esperar coisas boas, segundo o que eu acredito. Mas onde é que está escrito que é assim? O que as Escrituras dizem, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que aqueles que em Cristo quiserem viver piamente, ou seja, dedicando-se, sendo fervoroso, este passará por perseguições. Filipenses capítulo 1, versículo 29. É certo que nos foi dado em Cristo Jesus o não apenas crer nele, mas o padecer por ele. Servir a Deus vai gerar situações parecidas como a de Elias. Agora você vai ter que dar um tempo, se esconder, mas não se preocupa não, eu vou te sustentar. Com banquete, Senhor, não, com água, com carne. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, então agora é uma igreja maior, é um ministério maior, é um ministério crescendo. Não, é umas lutas para te fortalecer mais, para você crescer mais um pouquinho, para você me buscar melhor, hein? Imagina o Elias com o dia todinho livre. Era Deus, meu irmão. A oração de manhã, a oração de tarde, a oração à noite. Louvor de manhã, louvor à tarde, louvor à noite. Aleluia, glória a Deus. Mas também Elias, quando sai dali, ele chega numa viúva e diz: tão certo como vive o Senhor, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Me dá faz o pão, me dá para mim. Hein? Homem cheio da unção. Sabe o que contribui para a gente ter uma visão distorcida? É que geralmente a gente fica olhando, a gente olha assim para a condição do outro, né? Tipo, eu como um pastor, se eu bobear, o meu coração começa a olhar para uns pastores que estão sendo, à vista dos homens, mais usados, um ministério mais próspero, mais membros, mais ovelhas. E aí eu posso me enganar acreditando que Deus está sendo mais com ele do que comigo. Deus está favorecendo mais a ele do que a mim. Deus está abençoando mais a ele do que eu. Sabe aquela história do jardim do outro que é mais bonito? Porque se o Elias pensasse assim, ele ia dizer: poxa, eu estou vivendo a palavra do Senhor, e aquele desviado Acabe, ele tem banquete para ele, e ele ainda dá para os profetas do demônio. Aqueles profetas, lembra do desafio? Manda lá os profetas que comem a tua mesa. Ele podia pensar, sabe, os profetas desviados, eles se vestem bem, eles estão no palácio e eles estão comendo do melhor que tem. E eu, pedaço de carne e pouco de água. Ele podia pensar assim, né?
Irmão, primeiro erro é se a gente olha para o ímpio e se compara ao ímpio. Mas, pastor, tem ímpio que é mais abençoado do que nós. Depende da sua ideia do que é bênção. Porque se a tua ideia de bênção é carro, é casa, é conta bancária, aí, meu irmão, é uma coisa. Agora, se você entender que bênção é teu nome, ter teu nome escrito no livro de Deus, é dar as promessas eternas, ser morada do Espírito do Senhor e andar com Ele todos os dias, aí a comparação muda, sim ou não? Quando se olhar para o já está tudo errado. Não, pastor, mas eu olho para uns crentes que estão mais abençoados do que eu e tal, não sei o quê. Mas qual o conceito de bênção que você está falando? A avaliação, ela tem que passar pelo que Deus está fazendo na vida de cada um. E não pela situação aparente em si. Porque se fosse assim, o Elias, ele estava bebendo só água e comendo carne, mas tinha gente que não tinha nem o pão para comer direito. Sim ou não? Qual é o próximo lugar que Deus manda Elias? Para a casa de uma viúva. O que é que ela está fazendo? Quando ele chega lá, está colhendo uns gravetozinhos para fazer o quê? Assar um pãozinho, porque ela tem um resto de azeite, um pouquinho de farinha, que dá para fazer um pãozinho, e ela ia partir aquele pão com o filho dela, e depois de comer aquele pedaço de pão, eles iam esperar a morte. Ou seja, tinha pessoas que por causa da extensão da seca, que foram 3 anos e meio, não tinha carne não, irmão. Nem tinha água. Carne e água, comparado com quem não tinha nem pão direito, era um banquete. Eu não sei se você entendeu. Tem pessoas em situações mais complicadas, mais difíceis, que está passando por uma prova maior do que a tua. Que se ela olhar para você, ela vai dizer, esse crente está tão abençoado. E tu está dizendo, prova que eu estou passando, meu Deus, eu queria isso daqui, porque o Senhor ainda não cumpriu, porque o Senhor ainda não fez. Sabe aquela história de olhar assim para o jardim do outro e ver a grama mais verde do que a nossa, né? O problema é que tem aqueles também que olham para o jardim do outro e vê a grama mais feia. Aí você, não, esse daqui não é minha referência. Aí olha para o outro, a grama também não está legal. Aí fica atrás de uma grama mais verde. Aí Deus está falando aqui para você, a sua grama está verde. É você que não está sabendo olhar com os olhos, com a lente certa. Aleluia. Você acha que está numa situação difícil? Tem pessoas que estão em situações muito mais difíceis que você. Que elas olhando para você, elas estão vendo você desfrutando de um tempo de bênção. Em outras palavras, você era para estar que nem o Elias. Como é que estava Elias? Elias estava de boa. Deus está cuidando de mim. Deus está me guardando. Deus está no controle da minha vida.
Aleluia! Será que o teu coração reconhece isso nesse tempo que você está vivendo? Será que o teu coração vive essa paz que é oriunda da certeza de que Deus está no controle da tua vida e vem do reconhecimento que Ele está cuidando sim de você? Porque ao invés de você procurar uma grama mais verde, um jardim mais florido que o teu, você não olha para as bênçãos, para o cuidado, para a proteção, para a presença de Deus na tua vida, e você não levanta as mãos para os céus e bendiz ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que ao invés de você estar procurando lá fora, você não olha para a sua vida com uma lente certa e agradece o cuidado de Deus? Uou! Por que você não encontra a alegria, a motivação certa para você estar alegre? Tipo lá, eu vou conjecturar, Elias estava lá sozinho e tal, era uma solitude, ou seja, um momento que ele tinha para refletir, para meditar, não era a solidão, a ausência de pessoas que me causa uma dor, não, era a solitude, era a ausência de pessoas, mas um tempo propício para refletir, meditar, buscar mais a Deus. Então acredito que Elias ficava pensando: eu estou aqui, mas eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Eu fui e fiz a vontade de Deus, e se Deus mandar eu vou de novo. Aleluia. Então o que é que motivava Elias? Eu estou sendo profeta de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou sendo usado por Deus. Eu não entendi, pastor. Eu estou dizendo que a nossa alegria tem que estar não naquilo que nós vamos obter, mas naquilo que nós somos em Deus, o que Deus é para nós. A nossa alegria tem que estar em fazer a vontade de Deus. Nós devemos nos sentir satisfeitos, realizados nesta verdade. Qual verdade? Eu estou vivendo a palavra de Deus, portanto, eu estou vivendo Deus. Deus está na minha vida, eu sou servo do Senhor. Tem muita gente que está avaliando, aleluia, o seu progresso, está avaliando o seu crescimento, e aí eu vou trazer para o ministério, eu vou trazer para o serviço, está avaliando, sabe, a prosperidade, a frutificação do seu ministério pela quantidade de pessoas alcançadas, tocadas. Não, irmão, como assim não, pastor? Não é pela quantidade de pessoas que são beneficiadas, não. Então qual deve ser a base, qual deve ser a regra, a regra ou a régua de medir? Deve ser o quanto eu invisto de mim, o quanto eu me disponho, o quanto eu me proponho a me lançar e a fazer isso com a motivação certa e fazer o melhor com os recursos que Deus me deu. Ou seja, o que eu estou fazendo para Deus deve ser medido por meu coração, se eu estou fazendo por amor, e o quanto eu estou me dedicando, me esforçando, me empenhando e usando o que Deus tem me dado para fazer a sua obra. Não é pela quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas, mas o quanto o meu coração está fazendo com alegria e dedicação. Quem está me entendendo? O problema é que nem existe o trabalho em alguns casos, né? Nem existe o servir. E quando existe o servir, a avaliação está sendo outra. Poxa, são tantas pessoas a alcançar e eu tenho alcançado tão poucas. É o Elias quando vai diante de Deus, sim. Teu povo derrubou os altares, mataram teus profetas, só escapei, ainda querem me matar. Ou seja, não deu certo, não fui bem sucedido, ministério, fracasso. Que ele não via
o povo se rebelando contra o pecado estabelecido. Ele disse, pronto, não fui bem-aventurado no que fiz para Deus. Quando a avaliação de Deus, né, não está na quantidade. A avaliação de Deus está no quanto teu coração faz por amor. No quanto teu coração faz por gratidão. No quanto tu faz com alegria, com prazer de estar adorando ao Senhor com teu serviço. O que pesa para Deus é se, de fato, eu estou fazendo por amor. Está me entendendo aqui? Está me entendendo? E é a pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo, o que você pretende fazer para a glória de Deus, é motivado pelo quê? Pela obrigação ou pelo incômodo? O incômodo de estar ouvindo o pastor todo domingo enchendo minha paciência, dizendo que eu tenho que servir a Jesus? Pelo incômodo da minha consciência, que eu entendi que de fato eu fui chamado para adorá-lo com a minha vida. Isso envolve servi-lo. É pelo incômodo? É pela obrigação? Ou é porque o teu coração está cheio de alegria? Porque descobriu que é amado por Deus. Deus nos amou primeiro, irmão. Aleluia. O teu coração está transbordando desse amor e também você está amando o Senhor e descobriu que uma das formas de alegrar o Senhor, sabe, de gerar no Senhor uma satisfação, um prazer, uma alegria, é fazendo a sua obra, é alcançando vidas para Ele, é trabalhando na implantação do reino de Deus na terra. Você descobriu isso e você, é dessa forma que o meu Deus vai se alegrar comigo, Ele tem prazer no servir, então eu vou fazer. Eu vou levar ao coração de Deus, aleluia, alegria com o meu serviço, satisfação no meu serviço. É verdade que Deus faz até uma festa no céu, quando um pecador se converte, se arrepende, então é isso, eu vou ganhar almas para o meu Deus, para que Ele se alegre e faça festa no céu. O que está te motivando, meu irmão? Qual é a vara de medir que você está usando para identificar se você está fazendo a obra de Deus com a motivação certa? Se você está sendo por Deus aceito? O que você está fazendo está sendo recebido nos céus? O que você está usando? Outro dia eu estava conversando aqui com o obreiro Tiago, e me veio o versículo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. A segunda parte é que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Mas eu me detive na primeira parte do versículo que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. E às vezes a gente fica naquela ânsia de procurar apresentar ao outro, ao ministério, ao irmão, à família, aprovado pelos homens. Não está errado em buscar ser aprovado pelos homens com a vida reta, correta, não está. O problema é quando esse passa a ser o foco, passa a ser o principal e se esquece do essencial. Qual é o essencial? Primeiro você tem que ter a disposição de se apresentar a Deus aprovado. Quem vem primeiro é Deus. Porque existe aprovação humana que não tem aprovação divina.
que você está querendo dizer, pastor? Que às vezes você está sendo aprovado pela família, pelos colegas de trabalho, mas como você não procura apresentar-te a Deus aprovado, você não está sendo aprovado por Deus. Aí, os amigos abraçam, aceitam, acolhem, a família. Ah, meu filho é uma benção, o nosso parente é uma benção. Rapaz é um homem de Deus, a moça é uma mulher de Deus. Mas Deus está no céu dizendo, qual Deus? Porque eu conheço o coração. Eu sei que ele busca a aprovação dos outros, mas não minha. Então ela evita fazer o que os homens reprovam, para serem aprovados por ele, mas não se ocupa e não se empenha de abandonarem o que eu reprovo. Pois é, né, irmãos? A gente esconde o que está no coração, se apresenta para os outros, procura, dedica-se a abandonar e ser alguém que socialmente é aceito, e negligencia o principal, que é ser aceito por Deus. Aí nós nos apresentamos num culto desse, aí Deus desnuda o nosso coração e diz, do que adianta você está sendo aprovado pelos homens, sendo aceito na sociedade caída, corrompida e condenada, mas não está se apresentando aprovado por mim. É tipo, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem está me entendendo? Diga amém. Você recebeu algo de Deus? Te ocupa em se apresentar a Ele aprovado, de forma que Deus sonde o teu coração e diga, amém, minha filha, amém, meu filho. Não está tendo tantos frutos como você queria, mas você está fazendo com a motivação certa, eu estou aceitando. Você recebe essa palavra? Receba, que é de Deus. Aleluia. Talvez eu nunca vá ser um ganhador de alma como John Wesley, como Billy Graham, mas se eu uso os recursos que Deus tem me dado, com tudo que eu posso, e com o coração queimando de amor, é o que importa para Ele. Amém? Talvez você que toque, não tocará em altares, que agora a turma está chamando de palco, sabe, em outros países, com milhares te ouvindo, sendo ministrados por ti. Mas se você faz o que Deus está te dizendo para fazer, e com o coração cheio de alegria, Deus está recebendo, é o que mais importa. A questão é, você sabe qual é a missão da vida de Elias? Sabe qual é a missão da vida de Elias? Eu não sei se os pais fizeram isso de maneira profética ou se eles fizeram isso como uma dedicação, isso que eu não sei. Eu sei que os pais de Elias, ao dar o nome Elias para o seu filho, eles liberaram algo dos céus sobre a vida da criança. Porque num tempo, num lugar onde Deus estava sendo abandonado, o culto a Deus estava sendo abandonado,
em uma nação onde Deus não estava sendo mais amado, temido, reverenciado, uns pais crentes, porque isso só pode ter sido de crente, ao nascer o seu filho homem, eles dizem: o nome da criança será Iavé, é Deus. Porque desde Jeroboão, o primeiro rei do norte, o culto aos falsos deuses foi implementado de forma sistemática pelo governo. Já existia a idolatria individual dos cidadãos, mas aí vem, governo incentivando, e a nação se desvia. Mas esses pais liberaram a palavra sobre a vida daquela criança. Estão adorando falsos deuses. Mas, meu filho, a tua vida vai ser um testemunho vivo que o verdadeiro Deus é Jeová, é Javé, é Iavé. O Deus de Israel é o Senhor. Você sabe qual é o propósito da vida de Elias? Era mostrar para o mundo de sua época, para a sociedade israelita desviada de sua época, que o verdadeiro Deus é o Senhor. Essa era a missão de vida dele, era trazer de volta aqueles que tinham se desviado. Vou repetir, a missão da vida de Elias era trazer de volta Israel que tinha se desviado do Senhor. Era mostrar aquela geração nova que já nasceu no culto a Baal e não mais no culto ao Senhor, era mostrar para aquela geração: vocês foram enganados desde a sua tenridade. O verdadeiro Deus de Israel não é Baal, não é Azera, é o Senhor. É o Senhor. Ele vive em função disso, e o confronto do capítulo 18 mostra essa realidade, porque o povo está confuso. Existem os mais velhos que estão confusos, porque eles ouviram falar do verdadeiro Deus, e existem os mais novos que nem ouviram falar do Senhor, e ele diz: porque vocês estão em dúvida entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, então adore o Senhor. Agora, se Baal é Deus, adore Baal. Eles não respondem nada, mas quando ele faz o desafio: eu vou provar quem é o verdadeiro Deus. Aquele que responder com fogo, que mandar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Então aqueles que estavam com dúvida e aqueles que não conheciam disseram: opa, é boa esta palavra, que fique provado quem é o verdadeiro Deus. Aleluia! Você entendeu que tinha uma geração que não conhecia e uma geração que estava em dúvida? Você entende que, para além dessas paredes, existem pessoas que estão em dúvida, porque existem tantos falsos deuses que eles não sabem a quem adorar? Você entende que existe uma outra parte da nossa sociedade que nem conhece o Jesus dos crentes? Você entende isso? Você entende que assim como Deus levantou Elias para aquele tempo, para aquela geração, Deus levantou você para esse tempo, para essa geração? Você consegue entender isso? Você consegue dedicar a tua vida como Elias dedicou? Você consegue fazer da tua vida, colocar na tua vida esse propósito, viver, para trazer de volta aqueles que estão distantes, que se distanciaram, e aproximar aqueles que já nasceram distantes? Vou repetir, meu Deus. Você pode fazer desse propósito o propósito da sua vida? Trazer de volta aqueles que se distanciaram do Senhor e trazer aqueles que já nasceram distantes, trazerem para o Senhor.
Eu digo trazer porque o Senhor está em nós, amém? Ele está conosco, Ele habita em nós, então é trazer. Não é levar, é trazer. Aleluia. Você pode fazer disso um propósito para a sua vida. Pastor, não dá para fazer, então você não entendeu o cristianismo. Então você não entendeu o evangelho ainda. Aleluia. Não dá, pastor. Eu tenho outras ambições, eu tenho outros propósitos. Quem sabe depois eu vou poder dedicar a minha vida. Irmão, dedique no seu trabalho. Tenha no teu coração esse propósito. Aonde o Senhor me colocar, eu vou trabalhar para Deus, para que vidas que estão distantes sejam aproximadas. Quem se distanciou, volte. Eu vou ser um instrumento de Deus, eu vou ser um Elias na minha geração. Oh, glória! Aleluia. O que o Elias precisou para convencer um povo, para tirar a dúvida do povo? Foi fogo? Foi o fogo descendo do céu, sim ou não? Uou! Para que saibam que tu és Deus, e que eu sou teu servo, a quem enviaste. Responde-me, Senhor, manda fogo. E que era o fogo descendo do céu, era algo que ia para além do natural, sim. Era Deus agindo de forma sobrenatural, sim. Era algo além do comum, sim. Não estou entendendo, pastor. Eu estou dizendo para você que se você colocar no teu coração o propósito de viver para glorificar o Senhor em vidas, conduzir vidas para Ele, a trazer de volta os que se afastaram, aproximar os que estão distantes, o que você precisar de graça, de unção, de poder para exercer esse ministério, viver essa vida, Deus vai conceder, Deus vai fazer. O que é que você precisa? É de fogo, Ele vai mandar fogo. O que é que você precisa? É de mais coragem, Ele vai te dar coragem. O que você precisa é de mais fé, Ele vai te dar fé, Ele vai renovar a tua fé, Ele vai renovar as tuas forças, Ele vai te dar vigor. O que é que você precisa para viver o propósito de Deus na tua vida? Ele quer fazer. Uau! Você já parou para pensar nisso? Hein? Você já parou para pensar que essa igreja com bancos vazios, daqui a alguns dias podem estar com os bancos cheios de pessoas que você foi usado pelo Espírito de Deus para aproximar do Senhor, o teu Deus? Você já pensou parou para pensar que Deus nesses dias está ministrando justamente isso? Eu quero encher a tua vida, eu quero encher você da minha virtude, da minha graça, para te usar, para pôr em liberdade os cativos, restaurar os quebrantados, levantar os caídos, aproximar os distantes, salvar o perdido. Você já parou para pensar nas ministrações que nós estamos trazendo nesses dias? Sim, Deus quer usar a sua igreja. A questão é, a sua igreja quer ser usada por Deus? Deus quer glorificar o seu nome através do seu povo. A questão é, o seu povo tem um coração dado para Deus? Por que você está abatido? O Elias ficou abatido porque ele achou que não estava sendo próspero no ministério que Deus lhe entregou, que era aproximar os que se distanciaram, trazer de volta os que se distanciaram e aproximar os que nasceram distantes. O motivo de abatimento de Elias, que ele pede a morte, é esse. Qual o motivo do teu abatimento? Por que você está frustrado? Oxalá que venha um tempo que o povo de Deus vai chorar, o povo de Deus vai se lamentar. Qual a diferença de lamentar e murmurar?
Se o lamento é por que isso e tal? É porque o lamento você leva a Deus, e a murmuração você fala contra Deus. Oxalá que venha um tempo em que o povo vai chorar, vai se lamentar, porque não se vê tão usado como queria, porque se percebe não tão dedicado como deveria, se toca que não é tão faminto como deveria ser. Oxalá que venham dias, e que sejam esses dias, em que nós vamos nos reunir, mas é para chorar: ó Senhor, renova-me, renova-me o amor, renova-me a alegria de te servir, renova no meu coração um propósito de viver para teu louvor, aleluia. Que venham os dias, e que sejam esses dias em que o crente que se sente mais simples, ele vai ter o mesmo desejo do que o pastor, do que o ministro de louvor. Qual é o desejo? Eu quero ser usado, Senhor, da maneira que te agrade. Eu quero ser usado, Senhor. Eu quero ser um canal de bênçãos. E as bênçãos que eu intento é ver vidas salvas, vidas libertas, vidas transformadas, famílias inteiras restauradas, e isso para a tua glória. Quem pode ficar de pé? Eu disse que talvez a gente não fosse para o capítulo 18. Tenha coragem, crente. Ei, não meça o seu ministério pela quantidade, meça o seu ministério por tua entrega, pela tua motivação, se é o amor, por tua dedicação. Meça o teu ministério por isso. Ei, crente, não fica olhando para o outro, acreditando que ele está sendo mais próspero, mais frutífero, sabe que o jardim dele é mais abençoado, a grama dele é mais verde. Olha para Deus na tua vida, lembra-te que Ele está no controle, que Ele é teu Deus, irmão. Se a gente perder o mundo, mas não perder o Senhor, nós temos tudo, aleluia, oh glória, amém. Você entende isso? Você lembra do que Deus propôs a Moisés e o povo no deserto? Deus disse o seguinte: eu vou mandar um anjo, vocês vão atravessar o deserto, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, a coluna vai continuar abrigando vocês, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Vocês vão atravessar o deserto, vocês vão conquistar Canaã, a terra que mana leite e mel, ou seja, vocês vão prevalecer sobre os inimigos, vocês vão ter tudo. Eu só não vou com vocês. Vocês vão ter vitória sobre o inimigo, vocês vão conquistar os bens terrenos, vocês vão ter a minha proteção e a minha provisão. Eu ainda vou mandar um anjo para guiar vocês. Vocês só não vão ter a minha presença direcionando a vida de vocês, no meio de vocês. O que é que Moisés disse? Senhor, não nos faça mover, não nos faça ir além, sair deste lugar, não nos faça caminhar no deserto, se a tua presença não for conosco. Oh, aleluia, ei crente, oh, aleluia. O que é que Deus propôs para Moisés? Vocês vão ter tudo, só não vão ter a mim. O
que é que o Moisés propõe para Deus? Senhor, tudo sem ti não é nada, então sem a tua presença não dá. Ei, irmãos, se você tem a presença, então você tem tudo. Está reclamando de quê? Se Deus está contigo, então você tem tudo. Está chorando por quê? Está murmurando por quê? Aleluia. Agora, se o teu coração está frio, se você não sente mais, se é você que não está mais se alegrando na presença, aí nós temos um problema sério. Mas nós também temos uma solução. Qual é a solução? Deus é compassivo, misericordioso, gracioso, e Ele está pronto para restaurar. Ele está pronto para vivificar o coração contrito e quebrantado.